Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com Neuber Júnior, professor da Rede Docno de Ensino e analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho. Professor Neuber, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Nós já tivemos aqui alguns encontros falando do direito do trabalho, direito previdenciário, e hoje a gente tem um tema especial que é o projeto integrador do sexto período, conflitos sociais e econômicos, direitos humanos e direitos trabalhistas. Um projeto que é orientado pela professora Juliana Ervilha e que tem você aí como o elo de ligação entre essa questão ligada ao direito do trabalho e ao projeto em especial que ela está tratando. Antes de a gente começar, eu queria dizer assim, da importância de ter você aqui nessa entrevista por conta da sua experiência, sua formação e de como você lida no dia a dia com essa matéria, em especial direito do trabalho. Muito bom aí ter você. Mais uma vez poder participar do programa Direito em Foco. É sempre um prazer estar aqui, a gente poder ter essa conversa nesse importante veículo da Docno TV, que ao mesmo tempo que informa a população, também serve para suprir esse canal aí de extensão universitária e enfim, no intuito de comunicar à sociedade os trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no âmbito da Faculdade de Direito de Caratinga. E no dia a dia, você enfrenta aí os dilemas do direito do trabalho, lá na Justiça do Trabalho. Aqui, como a gente está no espaço acadêmico, a ideia é a gente fazer uma reflexão crítica, de como é que isso tem sido conduzido, a reforma, os problemas que, de alguma forma, afligem os trabalhadores, ao mesmo tempo também que incomodam os empregadores do ponto de vista da organização da atividade. Então, é um choque que acaba ocorrendo no interesse do capital e da questão social. Então, esses conflitos sociais e econômicos, eles são inerentes a essa realidade que a gente vive no Brasil e no mundo, mas assim, no Brasil atualmente. Como é que você tem visto essa movimentação em torno do ganho econômico e da questão das garantias relacionadas ao trabalhador? O direito do trabalho e a justiça do trabalho, por consequência, ele existe justamente a par desse conflito mesmo entre o capital e o social, digamos assim, na existência desses conflitos entre o trabalhador e o empregador é a razão de ser do próprio direito do trabalho e com um viés protecionista uma das partes em razão dessa hipossuficiência, dessa parte mais fraca da relação trabalhista. O que a gente tem visto hoje é uma reedição, digamos assim, é uma discussão que a gente vê no âmbito mundial, não é uma questão, um fato isolado no Brasil, uma tendência liberalizante ou liberalista tendente a voltar algumas liberdades, principalmente para o poder econômico, que no nosso sentido contrariam princípios basilares da Constituição brasileira e, inclusive, direitos humanos no plano internacional. E essa questão dos direitos humanos, os direitos fundamentais do Brasil, tem sido considerada, a gente estava até comentando um pouco nas entrevistas, tem sido considerada por alguns um entrave para o desenvolvimento. E é difícil alinhar essa pauta, o desenvolvimento, que acaba ficando em detrimento ao que? As questões sociais, as questões ambientais, que a gente volta, vez ou outra a gente fala aqui. Então, essa questão do ganho financeiro, todos nós entendemos que é importante no sistema capitalista a gente ter uma condição de promover, como a gente falou, o desenvolvimento. Só que a que custo? Essa é a questão que hoje talvez as pessoas que estão ainda muito focadas na questão social, elas têm a preocupação. Como é que a gente vai resguardar a saúde física, psicológica dos trabalhadores? Como é que a gente vai permitir que as pessoas possam viver dignamente com o fruto do seu trabalho? Essa condição liberalizante, como você falou, do ponto de vista liberal, ela tem que ter um determinado limite. Mas existe toda uma campanha de diminuição desses limites para que esses resultados positivos em relação ao capitalismo possam acontecer. Tem jeito para isso, de buscar esse equilíbrio? A par da existência desses conflitos inerentes a capital e trabalho, a gente está hoje num contexto democrático
de um contexto de Estado democrático de direito preconizado já no artigo 1º da Constituição, né? O Federativo do Brasil constitui esse Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito busca justamente o que você acabou de dizer, uma forma de desenvolvimento sustentável, mas não naquela concepção, como se fosse a concepção do direito ambiental mesmo, ou seja, um desenvolvimento econômico aliado à não degradação do meio ambiente, mas na nossa perspectiva, um desenvolvimento econômico sadio aliado ao desenvolvimento social, ou seja, não são, são conflitantes, mas não são antagônicos, é possível encaminhar junto. E é justamente o que preconiza a Constituição no artigo 1º, quando informa e reafirma o Estado brasileiro como democrático, coloca no mesmo patamar a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho, ou seja, inclusive na mesma linha ali do artigo 1º, no mesmo inciso, na verdade, como forma de mostrar esse caminhar juntos aí, como forma de mostrar essa necessidade desse desenvolvimento ser não conflituoso, mas harmônico e saudável para todo mundo, digamos assim. O nosso projeto, né, de vida, de Estado, a Constituição Federal, ela traz, né, essas duas perspectivas muito bem delineadas, né, dentro do seu texto. A livre iniciativa, né, a solidariedade. Né, no artigo 170 da Constituição vai falar que a finalidade, né, da atividade econômica é justiça social. Sim. Então, o nosso projeto, ele, de alguma forma, fundamenta esse equilíbrio. A questão é que, na prática, né, nos alunos do segundo período sempre estudam ali o livro do La Salle, né, quando trata da questão dos fatores reais de poder. Na prática, nós temos fatores reais de poder que muitas vezes confrontam aquilo que está, né, de alguma forma, construído para servir como parâmetro. Então, o mercado é um fator real de poder e essa questão do econômico e do político hoje, né, parece que estão muito envolvidos. Então, o político ele está intervindo lá no econômico e o econômico está intervindo no político. Né? E é isso que talvez esteja causando, né, um movimento mais ativo no sentido de algumas restrições em relação aos direitos fundamentais. Você acha que é isso mesmo? Sem sombra de dúvida. Inclusive, o tratamento dessa matéria, a temática que está sendo desenvolvida pela professora Juliana é os direitos humanos, a perspectiva dos direitos trabalhistas enquanto direitos humanos. Os direitos humanos nada mais são do que os direitos fundamentais tratados num plano internacional. A questão trabalhista, a Constituição brasileira demarca bem essa questão, a fundamentalidade dessa questão, inserindo no próprio capítulo 1, na verdade o título 1 da Constituição, destinado aos direitos fundamentais. A gente tem ali o artigo 7º, o próprio artigo 6º antes, relacionado aos direitos sociais, e o artigo 7º mais específico para a questão trabalhista, o artigo 170 que você acabou de dizer, reafirmando, quando vai tratar da ordem econômica, essa necessidade de justa composição ali entre o capital e o social, né, ou seja, preconizando aquele direito desenvolvimento econômico sadio e com bases em justiça social. E a gente vai ter um tratamento do plano internacional da temática relacionada aos direitos fundamentais, principalmente no âmbito da Organização Internacional do Trabalho. Essas OITs, né, a Organização Internacional do Trabalho, volta e meia tem uma que acaba mexendo aqui com a legislação brasileira. Sim. Eu me lembro da OIT, eu acho que 158, que falava da demissão sem justa causa. A gente até fez na época um estudo aqui com alguns alunos, né, para poder entender esse contexto. Era justamente a proibição da demissão sem justa causa. Né? É um protecionismo e tanto, né, que acabou mexendo aqui com, na verdade, com as bases. Né? Essa Convenção 58, ela está ligada diretamente a uma temática de direito fundamental da Declaração da Organização sobre Direitos Fundamentais, que é relacionada à não discriminação. O objetivo dela, na verdade, não é a proibição da dispensa sem justa causa, mas sim a proibição da dispensa arbitrária, ou seja, aquela imotivada, mas não seria o motivo, tecnicamente, que hoje diz no direito brasileiro, que é só no caso de justa causa. Ela preconiza um amplo leque de hipóteses em que poderia haver a dispensa do empregado
seja questões técnicas, seja questões econômicas, ou seja, só exigiria uma motivação em relação à dispensa para evitar justamente as dispensas discriminatórias, ou seja, aquelas dispensas sem motivo algum e simplesmente que pode estar ocultando, na verdade, uma discriminação ao trabalhador. É interessante esse ponto de vista, porque na verdade é para que um não seja preterido em relação ao outro por uma questão específica em relação a essa pessoa, né? E a própria denúncia que foi efetivada, porque o Brasil ratificou essa convenção, posteriormente ela foi denunciada na época pelo presidente Fernando Henrique. Ela está sendo alvo de discussão até hoje no Supremo Tribunal, porque se discute se não exigiria um paralelismo, se ela for ratificada pelo Congresso, se o presidente poderia unilateralmente denunciar uma convenção ou se não exigiria também o mesmo processo para fim de denúncia, ou seja, se ela for ratificada pelo Congresso, a denúncia só poderia partir do próprio Congresso Nacional, mas isso é um tema que ainda está pendente de decisão. E essa questão relacionada também, a gente falando aqui um pouco do direito internacional, os direitos humanos relacionados às questões trabalhistas, você bem disse aí no início aí, né, não é o Brasil pensando aqui numa situação de reforma A, B ou C. Existe um movimento internacional por determinadas práticas. E os países, eles acabam seguindo ou não. Quando os países não seguem essas orientações, né, que são meio que padronizadas por um grupo forte, esse país acaba sendo preterido em alguma medida política, econômica, vai fazer parte do acordo econômico X ou não vai fazer. Então é muito um sistema de forças mesmo, em que os países eles vão se aderindo ou não. E a própria questão da escravidão, né, você vê que o Brasil aderiu à escravidão porque o mundo estava, de alguma forma, findando essa prática. Hoje, o último mundo ocidental o último a sair desse sistema. Então a gente percebe que quando mudou a questão relacionada ao trabalhador doméstico, foi uma pressão internacional, né? Hoje a gente vê essa questão da reforma trabalhista, né? Existe uma tendência mundial, né, de relativização, de flexibilização. A questão é saber até que ponto o país ele pode, né, tolerar essa investida ou até em que medida ele pode enfrentar e manter aquilo que ele acha que é importante. Nós temos um projeto de Constituição. Nós temos uma Constituição que é um projeto. E a gente tem que, de alguma forma, prestar atenção naquilo, em especial os direitos fundamentais. Né? Não tem como a gente flexibilizar, né, os direitos fundamentais no Brasil por conta da própria orientação da Constituição. E, vez ou outra, nós estamos tendo algum tipo de medida que tenda a flexibilizar. Foi assim com a reforma trabalhista. A gente está escutando aí agora muito a respeito da reforma previdenciária, a questão da prisão a partir da segunda instância. Então, são uma série de situações que estão pressionando. Como é que a gente pode resistir a isso? O que eu acho mais triste nessa situação toda é que esses influxos, muitos deles com base em premissas que refletem contextos internacionais, eles chegam ao Brasil de certa forma tardios, do próprio mundo jurídico mesmo. A gente tem a constitucionalização de direitos sociais no Brasil só em 1934, o próprio conceito de Estado Democrático de Direito só é introduzido no Brasil na Constituição de 88, enquanto países europeus desde a década de 40, no contexto do pós-guerra, já trabalhavam esses conceitos, e a gente acaba tendo esses influxos, eu diria assim, não aprender com o erro dos vizinhos e dos, enfim, de quem influencia. Esse movimento neoliberal é um movimento que já, em décadas passadas já teve força grande em alguns países europeus e estão sendo repensados, ou seja, esse modelo já, até do ponto de vista econômico, já foi visto que não necessariamente é algo produtivo, é algo que traz desenvolvimento. Mas nessa sanha mesmo pelo pelo crescimento econômico a qualquer custo, né, a preço inclusive de diminuição de direitos históricos, sociais, não se pensa mesmo, não se utiliza o próprio direito comparado, ou nem vou falar direito, a própria política comparada para fins de influenciar essas mudanças no Brasil. E só para poder, você falou uma coisa interessante, a questão do tempo, né?
A Bolsa de Nova York de 29, a quebra da Bolsa se instala a partir dali, né, essa figura do neoliberalismo. A gente está talvez falando mais nessa forma de lidar com a economia agora no Brasil. E olha quanto tempo já passou. Então, isso de alguma forma retrata essa realidade que você apontou. No Brasil, as coisas vêm acontecendo sempre de maneira tardia. E a gente, como Estado, né, nós enquanto Estado, nós deveríamos ter, a gente deveria dar uma olhada para o que já aconteceu em outros países, para a gente poder imaginar o que pode acontecer aqui. Né? A gente não pode simplesmente adotar uma prática, né, internacional aqui a toda custa, porque a gente pode estar criando uma série de problemas, né, internos. O nosso país é um país ainda que tem muita pobreza, nosso país é um país que tem muito desemprego do ponto de vista formal, mas o trabalhador brasileiro, ele é trabalhador, né? O cidadão brasileiro, ele está aí se virando todos os dias para poder ganhar o pão de cada dia. Então, o desemprego é formal, mas as pessoas estão trabalhando. Então, o que tem que se pensar é em como melhorar as condições de trabalho para essas pessoas. A gente estava falando aqui antes um pouco, quais são as principais formas de trabalho que estão sendo enfrentadas nesse projeto integrador, né, como sendo aquelas que merecem uma atenção? O tema dos direitos fundamentais ele é tratado expressamente numa declaração da Organização Internacional do Trabalho. Essa declaração ela tem uma característica interessante, porque ela é obrigatória. Ela selecionou temas, 4 grandes temas dentro do plano de direitos fundamentais trabalhistas e deu força obrigatória às convenções que tratam desse tema. A obrigatoriedade decorre da simples adesão do Estado à Organização do Trabalho, ou seja, só dele ser um Estado membro da OIT, o Brasil hoje é um dos Estados membros, já torna obrigatório a adesão, ou seja, independente de ratificação dessas convenções, o Estado membro da OIT tem que observar. As temáticas relacionam a liberdade sindical, a eliminação do trabalho escravo, chamado trabalho forçado, mas conotação das formas de trabalho escravo contemporâneo, eliminação do trabalho infantil e o que eu já citei antes, a questão da não discriminação no âmbito do trabalho e do emprego. E a gente percebe que as temáticas elas estão associadas a premissas, né? Sim. Você vê a questão assim, está se discutindo até hoje a questão do trabalho forçado, né, ou não, a questão do trabalho na infância, né? A criança tem que ter condições de estudar, né, de se preparar, até mesmo com a questão de algum tipo de atividade, mas do ponto de vista educacional, né, para promover ali alguma coisa que permita ela, né, poder fazer as escolhas para o futuro. A questão da discriminação, né, tanto se fala de igualdade por aí e as pessoas sofrem muito com discriminações ali no plano horizontal, né, entre colegas, o patrão e o funcionário, é a vontade de alguém prevalecendo em relação ao outro pelo simples fato dessa pessoa estar submetida à vontade dela, né? São questões muito pontuais que eu considero muito importantes e que nós não podemos deixar passar ao largo. Por isso a importância de uma fala como essa, uma conversa como essa num programa, para que as pessoas possam começar a pensar, né, sobre isso, se estão sofrendo algum tipo de problema nesse sentido no ambiente de trabalho, elas têm que pensar, denunciar, elas têm que se organizar para tentar sair disso, porque numa relação econômica, numa relação de poder, melhor dizendo, né, aquele que tem poder, ele não pode, isso do ponto de vista, né, dos direitos fundamentais, ele não pode usufruir dessa condição para poder submeter o outro à sua vontade particular ali e que vai só denegrir e provocar indignidade em relação àquela pessoa. Então a gente percebe que com esses direitos fundamentais, né, a gente, ao protegê-los, a gente chega ao trabalhador. Você estava falando aí a questão dessas formas de trabalho, me lembrou uma reportagem que eu vi essa semana sobre o infoproletário. É uma nova forma de trabalho em que as pessoas não conseguem se desligar da internet, da rede social, né? São os smartphones, a questão do computador, da internet. As pessoas estão ligadas 24 horas, elas não conseguem sair do trabalho e se desvincular daquilo que é o objeto do seu trabalho lá, né?
como é que a gente vai, de alguma forma, proteger essa pessoa, sendo que a vontade dela está totalmente atrelada à vontade, né, daquele que a orienta em seu trabalho? No âmbito do direito do trabalho, da própria justiça do trabalho, muito tem se discutido atualmente sobre a questão do dano existencial, né? Na verdade, um conceito de responsabilidade civil, que é aquele dano que diz respeito ao prejuízo da própria existência da pessoa, ou seja, esse cidadão que você está citando, que não se desconecta, que está sempre ligado 24 horas ao empregador ou às diversas temáticas aí do seu trabalho, ele tem um prejuízo, enfim, acachapante em relação à sua própria vida, né? Sua própria existência. E o que acaba levando a questões mais complexas, aumento expressivo do número de depressões, aumento do número de suicídios, ou seja, isso no Japão especialmente, onde tem uma cultura bem mais devotada ao trabalho, isso tem causado grande preocupação do próprio governo, porque tem até um termo em japonês que eu prefiro não citar por conta da pronúncia, mas que são essas pessoas que praticamente vivem em razão do trabalho e acabam, em razão às vezes de uma frustração, de questionamento da própria vida, acabam ceifando a própria vida e aumentando drasticamente e lamentavelmente essa questão do suicídio. Por exemplo, em razão dessa não desconexão, né, que é tão necessária à vida saudável, que já era preconizada lá há tantos anos e que ainda hoje a gente tem que ter esse tipo de discussão, né, desse direito ao descanso e ao lazer. O trabalho dignifica o homem, mas o lazer também dignifica as relações sociais, né, o meio ambiente que ele está inserido. A gente tem que estar protegido para poder dar o nosso melhor. O sistema capitalista, ele em algum momento, ele vai ter que... e ele faz isso, né? Volta e meia, ele percebe a importância, né, do sujeito na relação de trabalho, porque o que eu sempre falo com os alunos é o seguinte: o trabalhador, o sujeito é cidadão, trabalhador, mas ele é também consumidor, né? Se você explora o trabalhador demais, vai faltar um elo de ligação para o sistema capitalista fechar, que é o consumo. As pessoas, para poder consumirem, elas têm que ter tranquilidade para poder consumir, para consumir bem, né? É isso aí, professor Nilvio. Assim, eu fico muito feliz aqui de ter tido essa conversa com você. Eu acho que ela é esclarecedora para uma reflexão. As pessoas têm que pensar um pouco a respeito, né, de como é que está acontecendo essa questão relacionada aos direitos humanos, que são os direitos fundamentais aqui no Brasil, a questão do trabalho. O trabalho faz parte da nossa vida, só que a gente tem que cuidar da nossa vida para a gente poder ter condições de trabalho, senão a gente acaba em algum momento, né, passando por algum tipo de situação muito, muito negativa. Então eu queria agradecer aqui a sua participação, né, dizer que esse programa continua de portas abertas e a gente vai marcar em algum outro momento uma conversa para poder ver quais são os resultados disso que nós falamos aqui um pouco, ok? Muito obrigado aí. O programa Direito em Foco se despede, até o próximo encontro.